Olá, meus queridos. Então, dando continuidade ou sequência ao que nós vimos de forma muito simplória para a nossa prova, eu quero apresentar hoje um resumo. Tem ainda o sábado, o domingo, a segunda. Cada palavra, cada frase, cada slide, vocês vão dizer: eu já sei, já entendi, eu lembro, eu sei. E assim nós construiremos um entendimento que nos ajudará na realização da nossa prova ou para a nossa prova. E, falando na nossa prova, nós começaremos justamente a abordar o conceito, a definição de arte e espaços de expressão. E, com isso, o módulo traz para a gente a colocação de alguns suportes, né? Esses espaços de expressão. Ao longo deste ano, nós veremos esses espaços de expressão. Agora, nós estamos tratando inicialmente com a arte visual, a arte urbana. E essa maneira nós vamos compreender a pintura mural. E como isso acontece? O que é a pintura mural? Então, nós vamos acompanhar agora com esses slides. Como espaços de expressão, nós encontramos na pintura mural uma definição. Toda pintura feita sobre o suporte de parede, muro ou teto, como nós já estudamos. Então, quando nós analisamos qualquer obra de arte em um desses suportes, seja na parede, seja no muro ou no teto, mas comumente nas igrejas, em algumas igrejas, a gente observa, né, pinturas assim no teto. Então, a gente sabe que esse tipo de técnica é a pintura mural. E um detalhe importante, porque ao longo da história, a pintura mural ela foi se desenvolvendo, acompanhando a evolução do pensamento humano. Uma pintura mural que transmitia uma comunicação. Nós tivemos a arte rupestre como entendimento inicial de que há muito tempo se desenvolveu, se foi criado esse tipo de expressão através da pintura mural. Mas nós observamos algumas características importantes que nos ajudam a entender, a localizar, a definir uma pintura mural, o uso da técnica da pintura mural. Quais são as características? Então, nós vamos falar de algumas importantes. Primeiro, a monumentalidade, ou seja, o tamanho. São obras muito grandes para estar justamente em muros, né, paredes. Eu lembro que nós vimos a obra de Anandarahu, que tinha 200 metros de comprimento por 7 metros de altura. Então, nós temos aí uma monumentalidade da obra, né? E isso formam grandes painéis, painéis gigantescos da obra de arte, não é? Por que essa formação? Porque quando vai para um espaço público, como uma parede, um viaduto, um muro, a gente tem a oportunidade de democratizar a arte, fazer com que essas obras elas sejam acessíveis, ou tenham acesso a elas, o maior número de pessoas, a maior quantidade possível de pessoas. Porque a arte ela quer dialogar com as pessoas. Então, a maior quantidade de pessoas capazes de refletir, pensar, ser impactado por esta obra é uma característica que faz com que surja, faz com que seja importante e necessário haver a técnica da pintura mural. Outro detalhe interessante é a função que ela desenvolve, e sempre é uma função pedagógica. Ela tem o caráter de instruir as pessoas. A gente vai acompanhar, inclusive, daqui a pouco, os afrescos, que foi desenvolvido no Egito Antigo, na arte egípcia, né? E trazendo a arte, a lei da frontalidade, mostrando os pés e as mãos e a cabeça para o lado, olhos e troncos virados para frente, né? Frontalismo, mas mostrando para aqueles povos antigos uma organização social, uma hierarquia. Então, o faraó é o maior, então ele é desenhado como grande, não é? Sendo grande. Os outros que são inferiores são colocados, desenhados sempre
de forma menor que o faraó, que é a pessoa mais importante daquela hierarquia da construção social. E ela transmite, portanto, uma mensagem que educa as pessoas sobre uma determinada pensamento, organização. Foi assim também no período medieval, onde a igreja utilizou as pinturas para representar a fé, né, explicar como é a realidade que nós um dia no céu viveremos. E aí nós temos esses pontos importantes. Então, a arte da pintura mural tem um caráter pedagógico para instruir, educar as pessoas, sempre com mensagens educativas. E depois, como eu falei no início, a pintura mural desenvolveu uma função social que está relacionada com as questões políticas e econômicas, como vai ser o caso do movimento muralista, que nós vamos ver daqui a pouco. Não é? Então, compreendendo bem a pintura mural, nós vamos partir para um entendimento de como perceber e identificar numa exposição de obra essa pintura mural. Como a gente pode entender como foi realizada, como foi construída? Então, nós temos a legenda. E aqui, neste caso que nós vimos, uma obra de reis e rainhas de Lakeview Terrace, e aí nós temos essas informações importantes que nos ajudam a compreender. E em toda obra de arte, a gente é preciso fazer. Então, se cair, por exemplo, numa questão aberta, para vocês referenciarem qual é o nome da obra, o nome do artista, tudo isso vem colocado aqui. Então, na legenda da obra de arte, sempre vem primeiro o nome ou o título da obra, depois, entre parênteses, a data, separado por vírgula, o nome do artista. Em seguida, nós temos o nome da técnica, as dimensões da obra, ou seja, o tamanho desta obra e o local aonde pertence. Tudo isso nós conferimos aqui na legenda, como nós fizemos a observação na nossa última aula, no nosso último encontro. No outro lado, nós temos o momento atual pelo qual passamos. Pessoas de diferentes países, diferentes religiões, diferentes raças se unem em uma exposição artística para um pedido único sobre a linguagem e o seu poder de comunicação. Né? Nós comunicamos ao passo em que há um entendimento entre o espectador e o artista. A mensagem pode ser passada quando há essa relação. Não é? Na compreensão de vocês, o que as imagens tentam demonstrar? Nós entramos em uma característica nova, que é a do muralismo. E aí nós vamos diferenciar um pouco da pintura mural para o muralismo. Existe diferença? É a mesma coisa? Bom, teoricamente, a pintura mural se refere à característica adotada, né, de você pintar as superfícies como nós vimos na descrição. O muralismo se trata de um movimento artístico criado na primeira metade do século XX lá no México, com uma finalidade: denunciar questões sociopolíticas existentes. Se nós analisarmos esta imagem, então nós temos a presença de policiais ou exército, pessoas armadas, contra pessoas desarmadas em uma possível luta. A gente percebe que há a dominação de alguns e há o uso de força de outros. E neste meio há crianças inocentes. Então é uma mensagem forte que tenta ser passada. Na ocasião em que este movimento foi criado, e aí essas duas imagens de Diego Rivera e José Orozco, os dois são os desenvolvedores, os que criaram, influenciaram a técnica do muralismo de maneira atual no mundo todo. Vejam, nós podemos observar duas cenas.
À esquerda consiste a pintura de Diego Rivera, a da direita, José Orozco. Vocês acham que há alguma semelhança entre as duas imagens? Nestas imagens, aqui nós temos no José Orozco uma organização de acontecimentos, de fatos, é chamado de mural. Assim como nós percebemos em Ananda Naru lá na nossa introdução, na nossa motivação e revisão, quando a gente observa detalhes de reis e rainhas, a criação do mural, como se deu. Por uma outra técnica, ali já explicada, né? Primeiro projetando, depois decalcando. Agora nós temos uma outra, que é o realismo, a técnica do realismo. Se aproximar da realidade existente para, a partir dela, numa colocação onde haja interação do maior número de pessoas possíveis, repito, não há necessidade de colocar em telas e expor em galerias, museus, mas tão somente colocar onde a maior quantidade de pessoas possa observar, compreender e com isso haver de fato uma comunicação ou uma interação entre a ideia do artista para com o espectador, para com o público. Nós observamos um fator político mais uma vez, e isso se espalhou no mundo todo. Mas o importante é destacar que esta técnica, nós encontramos a presença muito anterior desta técnica, no qual nós conheceremos a arte egípcia, que é um período mais recente da era cristã, né? Cerca de 3.000 anos antes de Cristo. É uma arte ligada à religiosidade, visto que pinturas e monumentos sempre se manifestam em temas religiosos. E qual é a ligação religiosa? O faraó. Há, sim, a ausência de 3 dimensões, ou seja, não é o tridimensional. Não se dá a ideia ainda desta visão, nem da sombra, mas há a presença da policromia, né? Ou com cores convencionais, mas é com a policromia. E a lei da frontalidade. O que é a lei da frontalidade? Onde a cabeça, as mãos e os pés estão sempre virados para o lado e o olho para a frente, o tronco para a frente. Então, sempre, toda a arte egípcia vai representar isso. Nessa lei da frontalidade também há uma questão relacionada com as figuras geométricas ou tamanho proporcional dos desenhos. A arte nesse período ela vai ser utilizada para a informação da hierarquia social, da relação que se tem entre o faraó, né, com a religião. O faraó sempre maior e a posição mais do servidor menor, né? Ou fora do palácio, sempre são os trabalhadores, os escravos, aquelas pessoas que não tinham nenhuma influência dentro da pirâmide egípcia. Olha aí, nós podemos observar essa página do livro na qual nós temos também o afresco, né? Que eram justamente quando se colocava uma espécie de massa corrida com cimento e ali o artista fazia o contorno e já jogava o pigmento das cores. Foi aprimorado, a gente vai ver. E lá no Renascimento, né, sobretudo Michelangelo utilizou com muita maestria, Leonardo da Vinci. E nós vamos observar os personagens aqui representados. Alguém poderia dizer ou como que eles estão aqui representando? Mas aqui nós temos, por exemplo, no meio a figura do faraó junto com outros 2 deuses, né? Os deuses, eles estão representados com figuras de animais, né? Então nós temos aqui o Anubis, que é o deus da morte, e Horus, o deus do céu. Nós temos o amarelo como base para representar a divindade.
O faraó, que é uma mistura de amarelo, porque ele era considerado um deus na terra, né? Mas também a presença do branco, ou em grande proporção. Então, com estes fundamentos, só quero pedir para que vocês lembrem e tenham uma sensibilidade com relação às obras que são expostas. Que Deus os abençoe, os ilumine e tenham uma excelente prova. Até a próxima.